Duas famílias podem ter uma casa, um carro e 3 herdeiros. Mesmo assim, uma pode fazer o inventário em cartório e a outra pode precisar da justiça. A diferença não está apenas no valor da herança, está no acordo, nos documentos, na situação dos herdeiros e nas decisões que precisam ser tomadas. Neste vídeo, eu vou fazer 7 perguntas simples. Ao final, você vai entender quais sinais apontam para o inventário extrajudicial e quais apontam para o judicial. A 6ª pergunta costuma surpreender, porque uma regra mudou e muita gente ainda repete a informação antiga. Eu sou a Elita de Oliveira, advogada, e este é o canal Inventário Descomplicado. O que muda entre cartório e justiça? O inventário extrajudicial é formalizado por escritura pública em tabelionato de notas. O inventário judicial tramita em processo e as questões são submetidas ao juiz. Nenhum dos dois é um inventário feito sozinho. A participação de advogado é obrigatória, tanto no cartório quanto no processo judicial. Também não existe uma regra honesta dizendo que um caminho será sempre barato ou sempre rápido. O tempo e o custo dependem do patrimônio, do imposto, dos documentos, da cooperação da família e das providências necessárias. Então, vamos às 7 perguntas. A primeira: existe acordo entre todos sobre quem são os herdeiros, quais bens existem e como será feita a partilha? O consenso é a base do inventário em cartório. Se uma pessoa contesta a existência de outro herdeiro, esconde um bem ou rejeita a divisão, o tabelião não substitui o juiz para resolver a disputa. Nesse cenário, o inventário judicial permite citar os interessados, apresentar documentos e pedir uma decisão. A 2ª pergunta: todos estão localizados, representados e dispostos a participar? Às vezes, ninguém está brigando, mas um herdeiro desapareceu, não responde ou se recusa a assinar. Sem a manifestação necessária, a escritura não avança. Isso não significa que a herança ficará travada para sempre. Um dos interessados pode iniciar o procedimento judicial e o herdeiro será chamado formalmente. Pergunta número 3. Certidões, matrículas e contratos confirmam o que a família acredita? Uma casa usada há décadas pode não estar registrada em nome do falecido. Uma união estável pode não estar documentada. Um contrato pode revelar que existe apenas direito de aquisição e não propriedade registrada. A via não deve ser escolhida antes de entender juridicamente o que está para ser partilhado. A pergunta número 4. Existe uma questão que depende de decisão? Se a família discute a validade de uma união, a inclusão de um bem, uma dívida, a administração do espólio ou o valor de um reembolso, pode ser necessário produzir prova e obter uma decisão judicial. Cartório formaliza consenso. Justiça resolve o que não pode ser resolvido apenas pelo consenso. Pergunta 5. Existe risco imediato para os bens? Pode ser necessário nomear alguém para administrar, cobrar documentos, impedir deterioração ou pedir uma providência urgente. A natureza dessa necessidade pode indicar o procedimento adequado. Urgência
não autoriza vender escondido ou retirar todo o dinheiro. Ela exige uma solução formal e documentada. Pergunta número 6. Existe herdeiro menor de idade ou incapaz? Aqui está a atualização que muita gente ainda não conhece. A presença de menor ou incapaz não obriga automaticamente todo inventário a ser judicial. As regras nacionais passaram a admitir a escritura em situações específicas, desde que a proteção da pessoa vulnerável seja preservada. A parte que lhe cabe observe as condições legais e exista a manifestação favorável do Ministério Público. Se houver risco, conflito ou tentativa de reduzir o direito do menor, a questão deve ser levada ao judiciário. Portanto, isso não é uma liberação geral, é uma possibilidade condicionada. Pergunta número 7. Existe testamento? Também aqui a resposta atual não é simplesmente testamento significa inventário judicial. Em determinadas situações, depois das providências judiciais relativas ao testamento e com os interessados de acordo, a escritura pode ser possível. Como existem requisitos específicos, o testamento precisa ser analisado antes de definir a via. Estas duas últimas perguntas mostram por que vídeos antigos ou respostas automáticas podem levar a uma conclusão errada. 3 exemplos práticos. Primeiro, 3 filhos adultos, todos de acordo, documentos completos, sem disputa e uma partilha definida. Esse conjunto de sinais pode permitir o inventário em cartório. Segundo, 2 herdeiros, mas um deles nega a existência de dinheiro numa conta e não aceita prestar informações. Existe controvérsia. O caminho judicial tende a ser necessário para que a questão seja tratada formalmente. Terceiro, existe um herdeiro menor, todos concordam e a partilha preserva integralmente o direito dele. O cartório pode ser analisado, mas somente com o cumprimento das condições de proteção e manifestação do Ministério Público. Os exemplos ajudam a entender a lógica, mas não substituem a leitura dos documentos de uma família real. O que existe nos 2 procedimentos é que nós precisamos identificar herdeiros, levantar bens e dívidas, verificar o regime de bens, calcular o imposto, preparar a partilha e providenciar o registro final. A escritura ou a decisão de partilha também não atualiza magicamente todos os cadastros. Depois, imóveis precisam ir ao registro de imóveis, veículos precisam ser transferidos e outros ativos devem ser regularizados nos órgãos correspondentes. Por isso, a pergunta correta não é apenas qual é mais rápido. A pergunta é qual procedimento consegue resolver este caso com segurança e produzir um documento utilizável no final. Revise as 7 perguntas. Existe acordo? Todos participam? Os documentos estão coerentes? É necessário uma decisão? Há urgência? Existe menor ou incapaz? E existe testamento? Salva este vídeo para conversar com a família e inscreva-se no canal para acompanhar a sequência. No próximo vídeo eu vou explicar 4 situações diferentes de imóvel sem escritura, porque dizer apenas que a casa não tem documento não revela qual o problema. 2 famílias podem ter os mesmos bens e o mesmo número de herdeiros. Agora você já sabe
porque ainda assim uma pode ir ao cartório e a outra pode precisar da justiça.